Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Olá, bem-vindo ao Freudcast. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é mais atual do que nunca, que é a questão da guerra e da paz, do ódio, do poder e o que a psicanálise pensa sobre isso. Há 90 anos, Freud e Einstein trocaram cartas sobre a guerra e tentando achar uma saída para se criar uma comunidade da paz. Voltando hoje para os nossos dias, nós temos a guerra na Ucrânia, nós temos assassinato de petista por bolsonarista, uma guerra política, bélica, que, entre aspas, no Brasil, e nós vamos, então, tentar entender qual é essa pulsão de morte que movimenta a sociedade e essa busca pelo poder que acaba, inclusive, mandando mais do que a própria paz. E quem vai responder tudo isso para a gente é o psicanalista Márcio Garrich. Márcio, bem-vindo ao Freudcast. Boa tarde, obrigado, Rose, eu que agradeço o convite. Bom, Márcio, vamos falar um pouquinho, faça para a gente um resuminho dessa troca, de cartas entre o Albert Einstein e o Sigmund Freud. E é interessante que eles se conheceram só uma vez, pessoalmente, e depois eles começaram a trocar cartas, e o Freud, inclusive, diz que sente inveja, do Einstein, porque ele era reconhecido e o Freud não. Sim, é uma troca bem interessante. Essa conversa começa mais ou menos na década de 30 do século passado, pela antiga Liga das Nações, Nasce de um projeto da própria Liga que tinha como objetivo juntar intelectuais de renome internacional para trocarem ideias a respeito da guerra. Então Einstein é convidado e tem a ideia de convidar o Freud. O Freud ele é convidado em agosto de 32, aceita, e essa carta só vai ser publicada em março de 33, na Europa, na França. Porém, na Alemanha, óbvio, pela ascensão do nazismo, que odiava Freud, queimou as obras dele, todo mundo sabe disso, lá é proibida essa publicação. Como você disse, o Einstein e o Freud eles só se viram uma única vez em Berlim, acho que em 27, pelo que se tem aí de registro, e nenhum conhecia, o Freud não sabia nada de física, como o Einstein não sabia nada de psicanálise, talvez sejam por isso que eles foram tão, não sei se foram tão amigos, mas foram tão amistosos um com o outro, Bom, o Freud ele vai ter como ponto central, da questão levantada, ele vai levantar um ponto que é o deslizamento do significante poder para a violência. Ele substitui poder por violência. O poder é uma violência. E aí, indo para a carta, vou tentar ser o mais sintético possível, porque essa carta, apesar dela ser curta, ela tem uma quantidade, como tudo que o Freud escreve, de reflexões muito intensas. Eu vou tentar... Mas a gente pode ficar nela, se você quiser, viu? A hora que você quiser, você me interrompe e a gente vai conversando. Então, eu vou falar sobre a carta, aí estou à disposição aqui. Então vamos lá, vamos na carta, O que o Freud inicia a carta com que preocupação? A preocupação do Freud é a pergunta que ele se faz, que é a preocupação, que é o que ele tenta, literalmente é isso que eu vou falar, é o que ele tenta não responder, isso fica muito claro, que é o que a gente pode fazer para nos defender da guerra. Esse é o ponto logo na primeira página do livro. Eu usei eu reli ela agora, para a nossa conversa na Editora Autêntica, a tradução da Editora Autêntica, que eu considero a melhor. Então é isso que eles perguntam, o que poderíamos fazer para nos defendermos da guerra? E obviamente o Freud vai levantar, o Freud não é uma pessoa de resposta, ele é uma pessoa de reflexões, ele vai levantar os entraves para que a partir desses entraves nós possamos pensar para onde a gente vai, E aí ele começa a dizer, ele começa justamente por essa equação que é muito interessante. Ele vai falar, bom, o poder, ele tem que ser visto como gerador de violência, a violência
como o gerador de um direito que vai legalizar a violência. Então, Freud já começa com essa porrada, literalmente, no termo, dizer, olha, poder gera violência, a violência gera um direito, e esse direito legaliza a violência. E aí o Freud vai dizer assim, completando, né, logo no caminho, ele vai dizer, é impossível que a gente retire da história da civilização que os sujeitos humanos, eles nunca deixaram de resolver as suas diferenças com violência, na história. Então, o que são essas diferenças que só podem ser resolvidas para o sujeito humano a partir de um processo de violência? O Freud vai dizer, são os conflitos de opinião. Muito parecido aí, muito para a gente começar a articular com a tua introdução hoje da nossa conversa, né? Então, conflito de opinião é gerado por violência e muitas das vezes essa violência vem de um poder e de uma autorização do direito. E aí, para a coisa ir ficando mais complexa no raciocínio do Freud, ele vai dizer, bom, toda essa equação do poder, a legalização da violência e a resolução dos conflitos pela violência vão gerar o que a gente conhece já há muitos anos de massa. São as massas. As massas funcionam através desse modus operandi. Bom, dando sequência, né, aos entraves que o Freud continua, né, ao longo dessa pergunta inicial sobre a defesa da guerra, ele vai dizer, a sociedade, né, para além dos conflitos de opinião, ela também funciona em cima de um mecanismo muito interessante. Não sei se a palavra é interessante, mas complexo com certeza, né? Toda a sociedade tem um mecanismo que é um mecanismo de gerador de desigualdades que não cessa, tá? E essa geração de desigualdades que não cessa desde sempre, até no mito da fundação da cultura do Freud, há um processo de desigualdade marcante ali, que não para de se inscrever. Ele vai dizer, essas desigualdades geram senhores e escravos, ou seja, quem domina e quem é dominado, né? O problema, se isso funcionasse de forma teoricamente possível, na verdade isso gera mais problema, que é os dominadores, quem domina, né, os senhores, eles vão se valer daquela equação do poder para se autorizar para estarem acima da lei e ocuparem todos os espaços, inclusive dos seus escravos ou dominados. Os dominados aguentam isso, talvez pelo processo de servidão voluntária, que é um assunto interessante, mas não vamos entrar aqui, mas em algum momento, que nós vai desviar, em algum momento esses escravos ou dominados, eles vão começar a se sentir tão sufocados que eles vão começar a se opor a esse acima da lei através de violência, ódio e revolta, guerra civil e etc. e tal. Nesse momento, Rosa, é importante a gente pensar a visão ética do Freud em relação ao sujeito. O Freud, fazendo um retorno rápido, e é importante a gente ler o Freud na cronologia, o Freud, em 1915, cansado da guerra, e a gente está falando de guerra, o Freud ele vai escrever um texto chamado Considerações sobre o ódio e a guerra, se eu não me engano, onde o Freud vai falar de morte, guerra, moralidade. Ali tem uma série de conversas a respeito desses assuntos, e o Freud vai defender a civilização, ela é constituída de pessoas hipócritas. A hipocrisia, o homem é fraco e hipócrita. O Freud ele começa a ter essa visão, né? O pessoal pensa que é só em 20, quando ele escreve a pulsão de morte, não. Já em 15 ele demonstra o que é o humano para ele, né? O humano é fraco, né? Ele é fraco, ele é hipócrita, e ele não age fora daquilo que ele se beneficia, porque ele não tem alteridade. Até a alteridade é hipócrita, porque ela esconde segundas intenções. Então, essa é a visão que o Freud tem do ser humano, e isso é um barril de pólvora, porque um ser humano que ele funciona a partir desses valores, ele é facilmente manipulável. Aí, antes que alguém pense, nossa, como Freud é um cara amargo, eu diria, como Freud é um cara realista. Né? Em 2022, me parece que ele não está tão errado, haja visto que a gente está passando no Brasil e que o mundo vem passando desde a morte dele, com a ascensão do nazismo para cá. Nem precisa fazer um recorte maior do que esse. Então, isso é só para a gente ir pensando a ética, a visão ética do Freud a respeito do mundo. Então, continuando aqui sobre a carta ainda, né? Então, o Freud vai dizer, de posse desse funcionamento, que já não é um funcionamento novo, né, desde lá da passagem do não civilizado para o civilizado, a gente vem vendo que, devido a isso,
o ser humano só vem trocando as pequenas guerras, os pequenos conflitos por grandes guerras. E na visão do Freud, isso é impossível de cessar. Teria que acontecer alguma coisa que eu vou falar já já, que ele coloca como uma possível saída. Então, na altura do texto, da carta, ele vai se perguntar, então beleza, então como é que a gente faz pelo menos para manter alguma comunidade coesa, já que ela se segmenta tão facilmente? Ele vai dar duas opções, que não são opções interessantes. Quem conhece a obra dele sabe, mas para ele são as duas possíveis opções, que é a coação da violência e o processo identificatório. Somente esses dois pontos vão manter a unidade, qualquer unidade. Né? O problema é que, tanto por uma quanto pela outra, no final dessa coesão, a violência vai permanecer. E a gente vê isso muito no processo de massa. E você deu o exemplo do bolsonarismo. Né? A gente falar aqui do Brasil específico, trumpismo e um monte de outra por aí, mas vamos pegar o bolsonarismo. Isso que a gente vê acontecendo, né? Tem a frase que está publicada, aqui é Bolsonaro, porra, né? E aí deu um tiro no petista, pelo menos é isso que está publicado na mídia, é a autorização do pai, da qual eu me identifico e que eu posso transgredir porque o pai me autoriza. Né? Então, ele está autorizando a horda, né? A horda, ele está legitimando a violência como algo possível e legal. Perfeito. Ele literalmente faz isso. Aquela frase, né? Vamos metralhar a petralhada. Né? Uhum. Isso também está registrado. Ainda bem que temos YouTube, né? Tá tudo aí, a gente não precisa fazer muito esforço para ter contato com a coisa. O problema é que eu ver um sujeito dizendo vamos metralhar, vamos matar, vamos fazer, só tem funcionalidade se eu não estiver identificado com ele. Essa é a questão. Então, é isso que eu ia te perguntar, porque para eu poder obedecer, né, a essa ordem, o pai está legitimando, está dizendo, olha, vocês vão fazer isso, é porque eu me identifico. E aí é a identificação. Então, significa, Márcio, que parte da sociedade brasileira, quando ela defende o ódio, ela defende a violência, ela já é violenta, esse ser humano, né, esse indivíduo, ele tem muita violência, muito ódio pelo diferente, pelo aquilo que não é parecido com ele, e isso deixa ele assim, tranquilo, sem culpa, para poder dizer, olha, eu quero fazer isso mesmo? Uhum. Sim. O pai autoriza a minha transgressão, o pai coloca, dá vazão para que eu não obedeça à lei, no caso a gente está falando de uma lei social, a lei de convivência, o que é obrigatório para haver cultura, né? O Freud vai colocar, e o Lacan vai desenvolver muito bem depois, que para se haver cultura tem que haver uma certa repressão, né? A cultura exige a socialização da coisa, do desejo, exige a limitação do meu querer, e eu preciso ter estrutura psíquica para poder dizer, eu só vou aqui até a página 5, porque da 5 em diante é o meu vizinho. Então eu preciso ter uma estrutura narcísica que me possibilite isso. Né? Só que tudo que eu quero é que essa barreira caia, para que eu volte à sensação de onipotência. E aí você tem um líder, que no caso no Brasil, atualmente nós temos uma figura chamada Bolsonaro, aonde ele diz, você não precisa se limitar a isso. O mundo é nosso. Faça o que tu queres, pois a tudo da lei, como diz aquela música do Raul. Né? Vambora quebrar tudo, vamos metralhar, vamos matar, vamos fazer e acontecer. Eu tendo esse sujeito, né, no caso do Bolsonaro, o grande pai, alguém que me dá a possibilidade de uma completude, de uma onipotência, né, eu não ajo mais com razão. O Freud vai dizer, nos 3 primeiros capítulos de Psicologia das Massas, em 1921, analisando a obra do Le Bon, em algum momento ali ele vai dizer, nos primeiros 3 capítulos, agora eu não tenho exatamente qual deles, onde o Freud vai dizer, a massa emburrece. O sujeito ele não funciona nas suas faculdades mentais. Ele está literalmente, eu costumo usar em aula, né, meus alunos sabem disso, um termo, é um zumbi. Não tem mais um sujeito ali na sociedade. Existe um zumbi literalmente agindo pelos mandos desse tirano. Tá, agora, Márcio, por exemplo, o ex-presidente Lula, em algumas falas dele, a gente também pode entender que há uma incitação da violência. Por exemplo, quando ele fala para os militantes irem até a casa dos deputados lá na frente para poder fazer essa pressão, eu entendo como violência. Quando ele, no último comício lá no ABC,
ele saudou um vereador que chegou a ficar preso porque agrediu um bolsonarista, né, e ele falou que esse vereador, que é um ex-vereador, o apoiou, ele não estaria também incitando a violência? Mas o que eu quero perguntar para você não é nem a fala do Lula, é o efeito da fala do Lula sobre a horda. No caso do Bolsonaro, quando o Bolsonaro fala, as pessoas respondem. Nós tivemos no último final de semana retrasado, a história do crime, né, desse assassinato de um bolsonarista assassinando um petista que estava comemorando o aniversário e cujo tema, inclusive, era o presidente Lula. Que é grave, gravíssimo, nós nunca tivemos isso no Brasil. Mas a minha pergunta é, por que a fala do Bolsonaro tem tanto aderência e adesão, e a do Lula você tem menos? É porque a horda do Lula é uma horda mais reflexiva ou não? Vamos lá, boa pergunta. Na minha leitura desse contemporâneo que a gente está vivendo, nosso contemporâneo agora, a massa a qual o nosso presidente, infelizmente, comanda, né, é uma massa que ele já deixou bem claro, é um funcionamento vertical, perigosíssimo, da qual ele deixa bem claro, não tem um limite para se satisfazer e me obedecer, né? Daí tudo que está acontecendo na mídia. Então essa massa, por si só, a gente já percebe que ali a coisa vai ao infinito e além, se nenhuma instituição brecar isso nos momentos que for necessário. O Lula ou qualquer outro político, quando embarca numa coisa dessa, porque o palanque gera uma onipotência, gera ali uma adrenalina, a pessoa acaba falando que não deve, como essas falas e outras também, dele e de outros. A gente tem, Ciro Gomes é um camarada que de vez em quando desliza, né, sem necessidade, o Lula desliza, enfim. Todos deslizam em algum momento. E aí é aquela coisa do tipo, isso que o Lula faz e essa massa da qual se reúne, isso é na minha leitura, aparentemente não demonstra 10% do perigo que essa massa do Bolsonaro está demonstrando. Então as pessoas acabam voltando mais holofotes para essa massa bolsonarista. Mas, eticamente, está fora. Tanto um quanto o outro, eticamente, isso aí, não estou passando pano para ninguém. Eticamente, os dois estão errados. O problema é, o Bolsonaro e a sua massa é um barril de pólvora com um palito de fósforo em cima. Então, e qual é a diferença dessas duas massas? É isso que eu estou tentando entender e pensar a partir de quando o Freud fala sobre as massas e como se forma, né, esse coletivo. Qual que é a diferença? Porque uma vai tanto... Aí eu até entendo, você está falando que o Bolsonaro, ele diz para as pessoas, vocês podem tudo. Isso. Né? E no caso do Lula, não. No caso do Lula, as pessoas têm uma reflexão. Não, eu posso ir até aqui. Eu tenho uma moral. Eu tenho um sensor. É isso? Eu acho que é a coisa da utilidade, né? Hoje, a preocupação de qualquer cidadão racional, e eu não me arrependo de falar essa palavra, qualquer cidadão racional hoje está muito preocupado com a continuidade do governo Bolsonaro. Porque já se demonstrou que ali a coisa é muito séria, né? Negativamente falando, é seríssimo. E aí você tem um outro movimento que está tentando cessar esse movimento, que é muito sério, que está tendendo para coisas muito perigosas. Então é a coisa do qual é o menos pior, talvez, né? Me parece que os significantes levantados pelo lado do Lula não estão atribuindo, não estão evidenciando tanto poder à cultura como os que o Bolsonaro vem proferindo há 20 anos e só piora quando ele assume o poder. Então, mas assim, o que eu não consigo entender, às vezes, é que a gente está discutindo temas que já foram superados há muito tempo. E aí, quando eu entrevisto cientistas políticos, eles dizem, ou cientistas sociais, eles sempre dizem que a sociedade ela é sempre cíclica e vai voltando, né? E por isso que a gente tem aí uma direita ocupando espaços, né? Não só no Brasil, mas em vários países, e temas que nós achávamos que nós não iríamos ter que lidar atualmente, a gente se vê lidando, né? E aí, o uso do nome de Deus, né? Porque, assim, para mim, na minha cabeça, não entra, porque o Bolsonaro, ele não tem nada a ver com aquilo que as escrituras defendem, né? Ele é violento, ele é
assim, ele não tem o amor ao próximo, mas ao mesmo tempo ele cooptou essa massa de evangélicos que não conseguem observar, por exemplo, se você pegar a questão moral, por exemplo, o Bolsonaro é casado 3 vezes, o evangélico, o cristão, casamento é para sempre. Então tem umas coisas que não dá para entender. E aí pastores fazendo gesto de arminhas no palco. Às vezes eu me pergunto o que faz essas pessoas terem um discurso, entender e vê-lo como Salvador, como um representante do Messias, que eles até usam o nome dele, sendo que não tem nada disso. Parece que há uma cegueira. Sim, sim. E aí a gente volta para o Freud, né? Identificação. O processo identificatório, ele é muito perigoso, e o Freud vai dizer nessa carta em específico que é o que baliza a cultura, que é o que baliza os laços sociais, né, que balizam a cultura, que montam e estruturam toda a civilização. Ele dá um carimbo nesse conceito que vem sendo trabalhado desde o século XX, né? 20 não, desde o século XIX, final do XIX, nas cartas com Fliess, tem alguma citação ligada à histeria, e isso vai até o século XX, perto da morte dele. É um conceito e pouco aprofundado, mas em 33, que é muito perto da morte dele, ele dá um carimbo desse. Isso aqui é a base de tudo, né? Ele tinha que ter escrito uma meia dúzia de artigos sobre isso e não escreveu. A gente tenta, junto com Lacan e outros pensadores, fazer costuras e continuidades desse conceito. A identificação, ela é necessária para a construção, para a constituição de uma massa. Eu coloco no lugar da minha falta, né, no lugar do meu desamparo, alguém que vai, através do processo de identificação, eu constituo uma fantasia que esse alguém vai estar tamponando todo o meu mal-estar, todas as minhas incompletudes, e vai me gerar, vai me levar para Shangri-La, né? Vai me levar para a Terra Prometida. E você tornando, né? Como eu falo para os meus alunos e falei aqui para você, você vira um zumbi, né? E Freud diz isso, não há racionalidade na massa, você obedece. Você lembra do Jim Jones? Quase 1000 pessoas se mataram porque ele mandou. Então você vê o nível de não racionalidade. Teve um rapaz aí, um senhor, que tacou fogo no próprio carro, esse outro que matou, aqui é Bolsonaro, porra, e deu um tiro no outro. Assim, e aí vai nessa constante, né, que não para. Aí você perguntou uma coisa, me parece que na cultura há constantes retornos, sim. A visão ética da psicanálise, que o Freud, começa com Freud, claro, a visão que ele tem do sujeito humano. O sujeito humano, ele não tem instinto. Por ele não ter instinto, ele depende sempre de um outro, né? Ele precisa que o outro o deseje. Ele precisa que o outro diga o que fazer. Você põe um livro hoje na livraria, as 20 tópicos para ficar milionário, você vai vender para caramba. Agora, você põe um livro na livraria, né? Você não vai ficar milionário, viva com seu mal-estar, você não vai vender nada. Então, falando... de maneira metafórica. A gente quer a facilidade porque a gente não tem um código do que... O que eu faço da vida? O que é a vida? Bom, a vida é um mal-estar. Então, qual o sentido da vida? O Freud vai dizer. Nenhum. Então, o que eu faço com a vida? Você vai botar sentido. Esse é o sentido da vida. Mas como é que eu boto sentido? Cara, vai viver, vai correr atrás da sua identidade. É tudo que um neurótico não quer ouvir. Ele entra em pânico, ele quer se matar se ele ouvir um negócio desse. Ele entra em pânico, surta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar para a igreja, porque ali tem um mandamento. Ele vai seguir o Bolsonaro, que é o pai de todos, que vai deixar ele ser o que ele quiser. Ele vai seguir o Jim Jones, ele vai fazer qualquer coisa, ele vai se entupir de significados para não ter que criar o seu próprio. Né? Então, esses autoritários, né, esses sujeitos autoritários, líderes de massa, e coisas do tipo, eles vão estar sempre tendo público. Seja uma bolinha de 1000 pessoas, ou seja uma baita de uma multidão de milhões. E aí, dando um parêntese, Rose, muito importante, isso hoje está excessivamente demonstrado no próprio YouTube. Quem são os geradores de bolha e grandes líderes de massa? Os YouTubers. A grande maioria já está tendo no Congresso, no Senado, e daqui a pouco tem um presidente. Isso é fato, daqui a pouco vai chegar um, né? Vai chegar aí talvez acho que no Brasil o mais famoso é o Whindersson e o Felipe Neto, né? Se eles fossem se candidatar, chegariam
no top 3 tranquilo. Para presidente, eu não tenho dúvida disso. 3, 4 no máximo. Então, não estou dizendo que o Felipe Neto e o Whindersson geram bolhas perigosas. Eu nem conheço o trabalho deles a fundo para dizer isso. Estou gerando... O que você está dizendo é o veículo, é a comunicação e a forma de como eles conquistam os seus seguidores. E geram bolhas, e nesses milhões que os seguem, você vai ter pessoas extremamente alienadas ao desejo deles. Esse é o poder de um líder. É fazer com que o sujeito se aliene a ele. Nada mais existe, apenas o grande pai. E o pai, né, tanto para Freud quanto para Lacan, principalmente esses dois, a metapsicologia central deles é o que pode um pai. Os dois vão desenvolver isso a exaustão durante 30, 40 anos, mais ou menos, assim, né, dentro dos seus princípios. Então, vai voltar, sempre vai ter um Bolsonaro. Melhor ou pior, mas daqui a alguns anos vai aparecer um outro, né? Infelizmente, porque eles trazem muitos problemas para a continuidade da cultura. Agora, para a gente poder terminar, né, eu ficaria a tarde toda aqui conversando com você. Eu adoro. Assim, a carta, né, trocada entre Freud e o Einstein é super atual, mas assim, e as respostas e as reflexões que o Freud deixou nessa carta, elas estão para os nossos dias também, né? Estão para os nossos dias. O Freud vai dizer, né, pulando as partes mais técnicas, deixando aqui uma reflexão para todos, psis e não psis. Resumindo, o sujeito, para o Freud, é estranho a gente falar essas coisas assim em psicanálise, mas tudo bem, vocês vão entender. Dentro dele existe uma coisa chamada pulsão de destruição. É pertencente ao sujeito. Isso que destrói, e isso que gera guerra. Ou seja, eu me mantenho, eu me preservo destruindo o outro. Esse movimento é a pulsão de destruição. E o Freud vai dizer, a única coisa que pode brecar isso é Eros, nesse própria carta. Ou seja, que é o amor, que é a união. Eros é o que une, né? Eu não vou entrar no processo aqui técnico da disfusão e fusão pulsional e etc e tal, porque a gente teria que fazer uma meia dúzia de encontros, porque isso é bem técnico e só interessa ao psicanalista, não a um público geral, mas vamos pegar só a questão do Eros. Então Freud vai dizer, Eros é aquilo que pode brecar, né? Então, o que seria isso? Nós temos uma civilização, uma cultura, que pudesse olhar mais para o que une, e não para o que destrói. E uma outra coisa, nós podemos criar um processo na cultura, capacitando o psiquismo desses sujeitos a se submeterem ao que Freud vai chamar de ditadura da razão. Ou seja, eu não posso ultrapassar isso que a razão se coloca, porque o que se ultrapassa da razão é a barbárie. Então, eu não vou tomar vacina porque o mito falou que eu não posso. Não, qual é a razão? A razão vem da comunidade científica que diz isso, então eu farei. O que foge disso é barbárie. Então você ter uma comunidade que se submete à razão e que tem, no campo cultural, objetos que unem e não que destroem, podem nos tirar, paulatinamente, da possibilidade da guerra. Então, em que caminho que a gente está e o que a gente pode fazer? Eu acho que eu encerro com essa frase, então, para a gente pensar usando o Freud aqui, tão atual, sempre como nunca. Tá certo, Márcio, foi um prazer ter recebido você aqui no podcast, muito obrigada, e vamos voltar a conversar, talvez até antes das eleições, porque eu acho que as eleições estão há 75 dias, né, mas eu acho que nós vamos viver ainda alguns horrores. Eu não quero falar barbárie, né, mas alguns horrores até as eleições. Muito obrigada, viu, Márcio? Eu que agradeço, um abraço a todos. Um abraço. E eu quero agradecer você que ficou conosco até agora, né, nesse bate-papo. Espero que você tenha curtido, né, o bate-papo, mas que você possa refletir. E eu acho que essa última fala do psicanalista Márcio Garrett é muito importante, né? Nós precisamos pensar com a razão para poder tentar não fazer com que a barbárie tome conta da nossa sociedade. E essa barbárie, gente, ela pode estar na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso mundo, né, no nosso país. Então, eu acho que nós precisamos nos conscientizar qual que é o nosso desejo e colocar, né, tomar conta de nós mesmos para que nós possamos ser aí
impulsionadores de Eros e não da destruição. Com isso eu encerro o nosso bate-papo e até a semana que vem. Beijo para você.